Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso bom Deus te alcance nesse início de dia, nesse início de manhã. Gente, que Deus te abençoe, eu espero te encontrar bem. Se não tiver, vai ficar. A gente sempre libera essa palavra crendo no poder restaurador, transformador, curador da palavra de Deus. Mas é muito bom, né? Começar mais um dia, mais uma manhã, orando a palavra, meditando na palavra, nos alinhando o nosso coração à palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema corvos benditos, ou benditos corvos. E isso com base no texto de 1 Reis, capítulo 17. E eu vou ler o verso 3 em diante, que diz assim: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Gente, essa é uma história assim de provisão fantástica, né, à luz da palavra do Senhor, e a gente vê a ação divina do início ao fim da história. A gente percebe uma sensibilidade fantástica no coração do profeta Elias, que atende de uma maneira pronta, né? Prontamente ele atende a ordem, a palavra do Senhor, se movendo de lugar em direção ao novo de Deus, a um lugar onde ali encontraria ele a provisão, a porção de cada dia. Afinal de contas, ele se muda debaixo de uma palavra. Mas eu gostaria hoje de tratar não sobre o comportamento de Elias, mas o comportamento dos corvos, que, ordenados, amando do próprio Deus, eles levavam carne e pão para o profeta 2 vezes ao dia. Não falhavam na obediência à ordenança do Senhor. Eu hoje acordei pensando nisso. Ontem eu estava ministrando alguma coisa sobre o fato de nosso comportamento quando o ribeiro seca, né? Mas hoje eu acordei com algo no meu coração, gostaria de falar com você, meditando na palavra de Deus, sobre a diferença que às vezes existem entre os seres humanos e os animais no que diz respeito à prontidão de cumprir a palavra de Deus. Porque ao longo de toda a Bíblia Sagrada, nós percebemos os animais com uma sensibilidade enorme à obediência à palavra do Senhor, uma pronta obediência, uma obediência imediata, que às vezes nós temos dificuldades de enxergar no nosso meio, no meio dos seres humanos. Por exemplo, desde Gênesis, desde o dilúvio, por exemplo, em Gênesis 6, nós percebemos Noé pregando, tentando convencer toda uma humanidade corrompida, e graças a Deus ainda conseguiu salvar a sua família. Mas uma palavra de Deus e um casal de animal de cada espécie entraram na arca de Noé. Bom, a famosa arca de Noé. E a gente vai perceber esse padrão no texto que eu acabei de ler, os corvos que eram obedientes, uma queixa de Deus em Isaías no capítulo 1, onde ele chega a dizer que o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, e Israel não me entende. Olha o desabafo de Deus, Deus dizendo que os animais sabem e o meu povo, os seres humanos, se acham tão sábios, tão inteligentes, não me entendem, diz o Senhor. E aí no Novo Testamento nós vamos perceber o próprio Cristo em Mateus 6,25, fazendo uma comparação entre o ser humano e as aves do céu. No que diz respeito à ansiedade, ele diz que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma. Ele diz, olhem para as aves do céu, eles não semeiam, eles não plantam, não ajuntam em celeiros, não tem reserva, não tem nada guardado,
E eles acordam cantando: contudo, vosso Pai Celestial as alimenta, e não tem de vocês muito mais valor do que elas? Homens de pequena fé. Então nós percebemos, e às vezes temos nós muita dificuldade de uma pronta obediência, de uma obediência imediata ao Senhor, quando na verdade os animais, tidos, como seres irracionais, eles estão prontos e sensíveis a ouvir a voz do Criador. Quem sabe nós não devamos aprender mais com eles. O texto que eu li hoje nos mostra que os corvos prontamente obedeceram à voz do Senhor, trazendo provisão para Elias. Vindo para casa ontem à noite, estava ouvindo um testemunho de alguém contando que estava orando e não tinha nada o que comer em casa, e assim que ele termina a oração, cerca ali de meia hora, 40 minutos, o telefone toca e alguém dizendo que estava indo lá para levar um alimento, uma janta, uma comida já pronta, uma refeição preparada, e essa pessoa começa a chorar, dizendo: fulano, você foi resposta da minha oração. Sabe, o texto que nós lemos hoje mostra os corvos como resposta de oração, mostra os animais sensíveis à voz do Senhor. E aí eu me pergunto, e se esse corvo é rebelde? E quantas vezes pessoas têm orado para que o Senhor se mova em favor delas, e Deus se move, tocando os nossos corações, para que a gente então leve comida para alguém, uma cesta básica para alguém, ou simplesmente ligue para alguém dizendo: e aí, fulano, como é que você está? Amanheci com você hoje no meu coração. Então eu quero orar nessa manhã com você, pedindo a Deus que nos torne mais sensíveis à voz do Senhor, que nos permita ser resposta da oração de várias pessoas, em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã, que se inicie com ela a oportunidade de sermos nós os corvos de hoje, pessoas sensíveis à voz do Senhor, pessoas, meu Pai, que poderão ouvir de alguém: você foi a resposta da minha oração. Ajude-nos, Deus, a ter e manter esta sensibilidade à tua voz e ouvi-la e prontamente obedecê-la. Em nome de Jesus, amém.